Imagine acordar em uma cidade próspera, cheia de mercados, casas luxuosas, banhos públicos e ruas movimentadas. Você sai para trabalhar sem imaginar que antes do fim do dia, tudo que conhece desaparecerá. Foi exatamente isso que aconteceu em Pompeia, uma cidade do Império Romano que existia aos pés de um vulcão chamado Vesúvio, no ano 79 d.C. Uma das maiores tragédias da história transformou Pompeia em uma cidade congelada no tempo. Mas como isso aconteceu e por que esse lugar continua fascinando o mundo quase 2000 anos depois? Pompeia ficava próxima à Baía de Nápoles, no sul da atual Itália. Era uma cidade rica, com aproximadamente 15 a 20 mil habitantes. Suas ruas eram pavimentadas com pedras, havia fontes de água, teatros, templos, banhos públicos e belas vilas decoradas com pinturas e mosaicos. Os moradores levavam uma vida relativamente tranquila. Comerciantes vendiam alimentos, artesãos produziam objetos e famílias aproveitavam os espaços públicos. Tudo indicava que Pompeia tinha um futuro promissor. O que pouco imaginavam era que a cidade havia sido construída muito perto de um vulcão. Naquela época, muitas pessoas nem sabiam que o Vesúvio era um vulcão ativo. Ele parecia apenas uma grande montanha. Anos antes da tragédia, pequenos terremotos já haviam acontecido, mas os moradores estavam acostumados e não imaginavam que aquilo fosse um aviso. Na manhã da erupção, uma enorme coluna de cinzas e gases começou a subir aos céus. Logo, pedras vulcânicas começaram a cair sobre a cidade. Muitos tentaram fugir, enquanto outros permaneceram dentro de casa, acreditando que tudo terminaria logo. Horas depois, a situação ficou muito pior. Uma nuvem extremamente quente de gases e cinzas desceu rapidamente pela encosta do Vesúvio. Ela atingiu Pompeia em poucos minutos. A temperatura era tão alta que praticamente não havia chance de sobrevivência para quem ainda estava na cidade. Em poucas horas, Pompeia ficou completamente coberta por vários metros de cinzas vulcânicas. Casas, ruas, templos, objetos desapareceram. Com o passar do tempo, a cidade foi esquecida durante séculos e ninguém sabia exatamente onde ela estava. Somente no século XVIII, trabalhadores encontraram ruínas escondidas sob a terra. As escavações revelaram ruas inteiras, casas, objetos do dia a dia, pinturas e até alimentos preservados. Pompeia parecia uma cápsula do tempo. Graças às cinzas, muitos detalhes da vida romana permaneceram protegidos por quase 2000 anos. Um dos aspectos mais emocionantes da história de Pompeia são os moldes das vítimas. Quando os corpos se decomporam, deixaram espaços com gessos. Assim foi possível preservar a posição em que muitas pessoas passaram seus últimos momentos. Esses moldes continuam emocionando visitantes até hoje. Hoje, Pompeia é considerada um dos sítios arqueológicos mais importantes do planeta. Todos os anos, milhões de pessoas visitam suas ruínas para conhecer de perto uma cidade romana preservada de maneira única. A tragédia foi devastadora, mas também permitiu que gerações futuras descobrissem como era a vida no Império Romano. Pompeia nos lembra da força da natureza e de como a história pode permanecer escondida por séculos, esperando para ser redescobertas. E você, se pudesse visitar qualquer cidade histórica do mundo, qual escolheria? Conte nos comentários.